Olá, maravilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe nada menos, nada mais que meu primo. Sim, meu primo. Eu já tô intitulando ele como meu primo porque ele já é praticamente casado com a minha prima. Brincadeiras à parte, mas eu amo minha família Fidelis. E estou aqui com um profissional e parceiro, nutricionista. Eu tô fazendo suspense porque ele vai se apresentar. É contigo, meu querido. Muito bom dia, turma. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento. E empreendedorismo a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso também, né? Principalmente. Como um afeta o outro, que um influencia no âmbito corporativo ali e tudo mais. E conta a sua história pra gente. Como que eu gosto de puxar assim, lá de trás, porque às vezes as pessoas olham, nossa, esse profissional está engajado, ele está alicerçado no mercado. Como que ele alcançou? Conta a sua história. Aconteceu muita coisa na minha vida, né? Antes de eu decidir ali fazer a nutrição de fato. Mas foi uma área que eu sempre gostei muito. Por quê? Eu lutei muitos anos de judô. Legal. Então eu competia bastante. Eu lutava na categoria que eu tinha que ter 66 quilos. Só que eu tinha 72, 73. E existia uma categoria pra cima, só que a galera da categoria de cima era muito mais forte do que eu. Então eu tinha que perder peso pra poder lutar nos 66 quilos. Então isso fez parte da minha vida por muito tempo. De eu aprender o que eu tinha que fazer ali pra perder peso de uma maneira mais rápida, pra eu poder competir na minha categoria, que era a categoria que eu era forte. Sim. Então eu perdia muito peso ali para as competições. Então eu sempre gostei da nutrição. Só que aí a vida foi passando ali e tal, eu fui trabalhar em outras áreas. Então eu tive uma madeireira, trabalhei na prefeitura, na Secretaria de Esportes, trabalhei numa empresa de máquina de laser e tal, entregava laser. Então trabalhei em várias coisas ali. E aí chegou uma época da minha vida que acabou tudo, não estava trabalhando. Eu falei, e agora? E o desespero, né? O que eu vou fazer da minha vida? E isso eu já estava com 25 anos. Aí eu falei, cara, eu tenho duas opções. Ou vou morar na Austrália, ser pedreiro lá, carpinteiro, sei lá. Que ganha muito dinheiro. Ganha bem, só que o trabalho também é muito puxado, né? É esforço físico o dia inteiro. Ou eu tenho a segunda opção, que é estudar nutrição. Aí eu pedi pro meu pai, né? Porque eu tava sem condições financeiras. Eu falei, pai, você paga uma faculdade pra mim? Minha terceira, né? Eu já tinha feito duas, que não tinha terminado. Eu era muito novo. Que filho revoltado, gente. Primeiro eu fiz direito, fiz 1 ano, mas tipo, nem conta que eu fiz, porque é muito moleque, sabe? Sim. Tinha 18 anos, só ficava jogando sinuca lá no bar da faculdade, etc. Aí depois eu fiz administração de empresas, fiz 2 anos e meio, que eu comecei a fazer porque eu tinha uma empresa nessa época. Eu falei, pô, já vou unir as duas coisas. Aí 2 anos e meio, depois larguei também. E aí fiquei só trabalhando. Aí depois que acabou ali, não tinha mais nenhum trabalho. Falei, cara, ou vou pra Austrália lá, trabalhar lá, ou vou estudar. Aí resolvi entrar na faculdade. Aí entrei na faculdade, e aí já entrei mais velho na faculdade, né? Entrei, tinha 26 anos, e ali eu realmente me doei, sabe? Eu realmente fiz a faculdade, estudei algo que eu gostasse. Você sentiu? Por isso que deu certo, né? Porque hoje ele é estouradaço no Instagram, tá, gente? Tô no caminho, tá? Calma que eu chego. Não, mas eu acho muito interativo, é interessante seus vídeos, da comparação da cerveja com álcool, da cerveja sem álcool, né? Exato. Ou dos doces, por exemplo, tapioca, né? O valor calórico da tapioca comparando com o pão. Exato. Se você for pensar numa pessoa que quer emagrecer, por exemplo, vale mais a pena o pão francês. Porque a tapioca, ela tem uma concentração muito maior de carboidrato, que vai tornar ela mais calórica. Se a gente for fazer uma tapioca com as mesmas calorias de um pão francês, você vai ter uma mini tapioca, que não vai te matar a sua fome, não vai te dar saciedade. Gente, lá vai eu. Eu até tô com roupa de esporte pra homenagear que eu vou correr. Sair daqui direto pra academia.
Tá, então vamos lá. Eu já tô me sentindo gordinha. Não se sinta. Não, mas assim, como que você caiu no nicho da nutrição porque você já estava no mundo do esporte? Exato. Foi isso? É. E aí comecei a fazer a faculdade e tal, e eu sempre gostei muito de treinar, né? Pratiquei muito esporte a minha vida inteira, então eu já fiz futebol, natação, judô, handebol, fiz de tudo. E aí, quando eu tava na faculdade, o que eu queria? Eu queria ir para a área de nutrição esportiva. Que é bem legal, né? Que é muito legal, eu adoro. Tem uma paixãozinha aqui lá dentro que hoje não é a minha área de atuação 100%, embora durante as consultas a gente aplica muita coisa da nutrição esportiva nos pacientes. Porque muitos pacientes praticam esportes, então a gente tem que aplicar isso. Mas quando eu estava na faculdade, eu queria muito ficar 100% na nutrição esportiva, cuidar de atleta. Você chegou a fazer estágio nessa área? Quando você tá na faculdade, para você se formar ali, você precisa fazer 3 estágios, né? Um é o clínico, que é onde você atende pessoas. Só que foi na época da pandemia que eu estava fazendo esse estágio. Então eu fiz o estágio na clínica escola da faculdade. Então assim, tava meio tudo fechado. Então eu acabei não atendendo muita gente assim que seria da área do esporte. Eu atendi mais senhorinhas, assim, tal, com comorbidades. Isso que eu fiz mais no estágio. Sim. Mas eu fiz pós-graduação em nutrição esportiva. Então, assim, eu tenho conhecimento e aplico isso no dia a dia, né? Nossa, eu já quero me dar de cobaia aqui. Vamos lá. Vambora. Né? Sair daqui com a dieta na mão. E me conta, qual é o teu diferencial em relação ao seu nicho, né? Porque eu vejo que, como o meu agora, a arquitetura tem muita concorrência. Como que você se destaca na nutrição? Olha, primeiro que eu moro numa cidade pequena, né? Então, assim, não tem muitos nutricionistas lá. Vantagem. Quando eu me formei, eu acho que tinha mais uma ou duas. E que não faziam nenhum esforço, vamos dizer assim, para ser reconhecido. Só que eu já, na faculdade, já tinha essa mentalidade de nutricionista grande. Sim. Então eu sempre acompanhei ali quem era mais conhecido, mais famoso e tal. E eu fui fazendo as coisas que eles faziam. Então, logo que eu me formei, eu já era muito ativo no Instagram, que é uma rede social que você consegue captar muito paciente. Muito paciente. Então ali eu comecei a fazer vídeo, comecei a fazer posts e tal. Na época nem era vídeo, era só post, né? Uhum. Aí depois comecei a fazer vídeo e tal. E isso foi me deixando mais conhecido. Automaticamente eu fui captando muito mais paciente. Gente, a estratégia do marketing é tudo, né? É tudo, tudo. Se você não tá no Instagram hoje ali, ou TikTok, alguma rede social ali, que te mostre para as pessoas, ninguém vai te conhecer. A não ser que alguém te indique. Que isso também é um puta de um marketing. Indicação. O marketing é o mais antigo, é o orgânico, né? É o raiz. Exato. Você Eu fala sou assim, super qual a que é o favor. seu melhor marketing? Cara, meu melhor marketing é meu paciente que deu certo, que ele vai contar o que ele fez numa roda de churrasco ali, num jantar entre amigos, vai contar para as pessoas que estão ali. Essas pessoas já vêm para fechar consulta, eles não vão querer saber quem eu sou. Fala, cara, deu certo com ela, quero que dê certo comigo também. É bom que não vai medir esforços, né? Valor. Exato. O seu valor, né? Exatamente. Versus preço. Porque quando a pessoa ela tá pesquisando, eu quero passar em um nutricionista, ou quero contratar uma arquiteta, ela vai fazer alguns orçamentos ali, né? Sim. Só que quando ela vem de uma indicação, ela não vai fazer leilão. Não vai questionar. Entendeu? Não vai questionar, Não vai questionar. Com certeza. Já chega e fecha. E como que você equilibra essas redes sociais, assim, com a tua vida? Conta pra gente. Cara, hoje em dia eu levo a rede social como uma ferramenta de trabalho. Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar na rede social. Então, eu tenho que abrir caixinha de pergunta ali, eu tenho que conversar com a minha audiência, eu tenho que fazer posts, eu tenho que programar posts. Então, por exemplo, hoje eu já tenho um post programado. No Instagram? No Instagram. Então, por exemplo, eu já programo o post, de que horas e que dia que eu quero que esse post vá pro ar. Tal dia, tal hora, vai estar lá.
Já está programado, já está editado, vai para lá. Então eu enxergo a rede social como uma ferramenta de trabalho. Então do mesmo jeito que eu tenho que ir trabalhar todo dia no consultório, eu tenho que estar todo dia na rede social. Do mesmo jeito que eu tenho que ir para academia todo dia, que eu também enxergo como um trabalho, eu tenho que estar na rede social. Eu vejo você todo dia, 6 horas da manhã, quando não com a minha prima do lado, com a carinha dela, socorro! Queria estar na cama. Tem que arrastar. Mas é de família, tá? Pode arrastar todo mundo. Vamos fazer uma academia só nossa. Cara, vai ser engraçado, viu? Pô. E eu vou colocar a chopeira no final da Já academia. junta com o podcast lá. Imagina! Vai ficar bem uma legal, ideia de negócio. Cara. Né? Opa! E me fala em relação à vergonha de se expor, como que foi isso? Já foi de bate-pronto ou você era tímido? De bate-pronto nada, totalmente tímido. Se eu pegar o meu primeiro vídeo aqui, você vai olhar e você vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Parece que tá morrendo falando. Então assim, eu tinha vergonha, como todo mundo. Todo mundo tem vergonha, mas não tem o que fazer. Tem que se expor. Falar de você, todo mundo vai falar, seja bem ou ruim. É bom que fale de você, isso bom aí. que fale de você. É. Então assim, você tem que botar a cara pra jogo, não tem jeito. Claro, isso é treinável, né? Com o tempo você vai melhorando. Você sabe que essa estratégia de marketing é igual para todos os empreendedores, né? E você tá falando, eu tô me vendo muito. Uhum. Eu tô começando a fazer vídeos agora, interagindo com o público. Aqui no podcast é uma coisa, eu tenho edição, tenho as câmeras, outra coisa é você fazer, Sim. ou tá com videomaker e você fazer edição. Nossa, o que eu tô sambando para fazer, e assim, e perder a vergonha, né? Eu moro num lugar que tem muito barulho, na região de ônibus, transita muitos carros, e às vezes eu tô gravando o áudio, né, falando, olá pessoal, aqui estou falando sobre a exposição tal, e tum, aí gente... Passou o helicóptero, putz, volta, grava tudo de novo. Aí eu travo, eu falo, gente, mas como pode? Mas é um mal necessário, né? Hoje, se a gente não tiver nas redes sociais, né, ativamente, todos os dias, eu coloco também como uma necessidade de trabalho, de estar nas redes, né? Eu tô no LinkedIn, tô no TikTok, só não virei TikToker. Tu, que eu sou péssima dançando. Nossa, eu também. Quadradinho pra mim faz quadradinho assim, tá? Né? O Instagram e hoje no YouTube, né? Então, assim, pra você hoje é tranquilo todas as redes sociais? Tranquilo, apesar de que a que eu mais uso é o Instagram. Então, assim, o TikTok, ele é uma puta ferramenta também. Ele é muito legal. Muito bom, entrega muito bem. Só que, cara, como eu sou muito ativo no Instagram, a gente acaba esquecendo, porque tem muita coisa pra fazer no dia a dia também, né? Então a gente acaba esquecendo ali. Por exemplo, o YouTube eu não tenho. Não uso. YouTube é legal para colocar cortes, para você fazer, por exemplo, eu já promovendo. Se quiser fazer podcast, faz aqui. É, isso aí. Na Pontual, tá? Com Wagner. Então, o YouTube é uma coisa que você tem que estar interagindo com o público, ou você só, fazendo num estúdio, e sanando as dúvidas, né? Mas é bem interessante. É difícil de monetizar, né? É um passinho de cada vez. Claro, com certeza. Né? Mas eu uso mais o Instagram. O TikTok eu ainda posto algumas coisas lá, mas pouca. Só quando eu lembro, sabe? TikTok eu tô lá, tô colocando os cortes do podcast, mas eu sinto que é muito orgânico. Eu acho que seus vídeos rolariam mais rápido, assim. Precisa fazer. A monetização, assim, de você começar a ganhar. E você tem que interagir muito com o pessoal. Gente, é muito louco, né? Você vai... se você pegar pra estudar como funciona o algoritmo ali das redes sociais, é absurdo. Não, eu tô doida. É muito louco mesmo. Eu tô doida, sabe por quê? Porque eu tô extremamente orgânica. A única parte que eu pago hoje... Mas assim que é bom, é assim que a gente vai aprendendo. A única parte que eu pago hoje, que eu comecei faz 15 dias, é o Google. E vem cada golpe. Vem. Você já passou por isso? Eu recebi ontem uma mensagem aqui. O cara falando assim pra mim, primeiro que já não tinha nome, né? Sim. No meu número profissional. E mandou assim, oi Marcos, bom dia. Aí eu mandei bom dia. Aí ele, preciso fazer o pagamento. Me confirma o número da sua conta, por favor. Que pagamento? Tem ninguém me devendo? Entendeu? É golpe, eu não sei qual que é o tipo de golpe.
Aí eu já pego e bloqueio na hora. Porque às vezes ele pega o número da sua conta ali, ou teu CPF, teu CNPJ. Ah, manda aqui, chave Pix. Você manda teu CNPJ, sei lá o que esse cara vai fazer. Essa semana me veio um senhor que queria fazer um prédio, eu faço. Aí ele falou, eu tô comprando um imóvel de 50 milhões. Eu, tá bom. Aí eu já vou puxar a capivara desse cliente, né? Pra ver se ele tem verba. Lógico. 0. Não, mais de 20 processos negativos. Eu não sei qual que era o golpe, mas ele me ocupou 4 horas do meu dia e me atrasou com outros clientes. Eu fiquei bem brava. Bem... Assim, enquanto você poderia estar produzindo alguma coisa ali, ganhando dinheiro... eu tava fazendo vários orçamentos para encaminhar, e aí eu tive que estar lá, eu falei, não, peraí, gente, praxe, hein? Faça um briefing antes... Cobre pela consulta, não trabalha de graça. Acho que você faz a mesma coisa, aí, né? Trabalhar de graça, jamais. O que eu mais escuto é, faz uma dieta pra mim. Isso é mas é só uma dieta. Né? Pô, é uma dietinha só. Tá, beleza, mas e aí? Pra mim fazer uma dieta é fácil, por que você não faz? Porque você não sabe, né? Mas pra eu aprender, eu tive que fazer faculdade, curso, pós-graduação, investir um caminhão de dinheiro nisso. Sim. Mas isso aqui é uma dieta de graça? Não tem como. Vai botar no Google, no chat GPT, sei lá. Sabe o que você me lembrou? Em 2018, o ápice do Venvance, que os nutrólogos receitavam. Ai, gente, desculpa, era a dieta das 4 maçãs. Você já ouviu falar dessa dieta? Até hoje, cada dia aparece uma coisa nova. Não, você só podia comer maçã. Cara, não dá. Como que vai dar? E aí tomava um negocinho que eu falei. E eu tomei, Receitam até hoje. Eu tomei, né? E o negócio caiu igual uma luva. Eu fiquei assim. Sim. Eu fiquei com tanto medo que eu dei o negócio. Porque eu falei, só falta descobrir. Você devia ter vendido, porque é caro. Não, eu dei para outra pessoa que tem a necessidade para usar, né? Não me julguem, foi receitado, dei para a pessoa que tinha receita, mas eu comecei a usar, falei, não, esse negócio está caindo muito bem. Aí eu falei, se eu for investigar, eu vou descobrir que eu tenho alguma coisa, eu não vou investigar coisa nenhuma. Porque se você procurar, você acha. Você acha, com certeza. Não é? Quem procura, acha. Já dizia nossas avós. Mas vamos entrar aí vamos lá. Vou me usar de referência. Vou sair do roteiro. Tá. Referência interessante em relação à mudança de hábitos. Eu tinha hábitos... eu tô numa consulta agora, hein, doutor? Vamos lá. Vai me usar aqui. Não, mas vamos usar de exemplo. Não, vai servir para muita gente. Eu venho de hábitos... eu era da bolha do CLT, né? Faz 2 anos que eu saí. E eu tava bonitinha na academia, tal. Tinha meu personal, tinha minha dieta. Só que aí minha vida mudou. E aí, o meu foco era o quê? Empreender, me alicerçar no mercado. E aí eu relaxei. Engordei 10 quilos. Em quanto tempo isso, mais ou menos? 2 anos. Conta pra gente, assim, qual que é a estratégia? Porque também não adianta vir com 4 maçãs por dia. Não, óbvio. Assim, a dieta, você tem que ter um planejamento alimentar ali individualizado. Sim. Certo? Então, assim, o que a gente faz durante a consulta? Eu faço uma anamnese, que é onde eu vou te conhecer. Eu vou perguntar como funciona a sua vida, o que você faz no seu dia a dia, o que você gosta de comer, o que você está acostumado a comer, os horários que você está acostumada a comer no seu dia a dia, se você tem uma rotina pré-estabelecida ou não, porque a rotina importa muito. A gente tem que ter uma rotina pré-estabelecida. Por quê? Se a gente não tem uma rotina pré-estabelecida, a gente não sabe o que vai acontecer. Então pode ser que você pare no posto e compre uma coxinha e uma Coca-Cola. A da Oxo é ótima. Ou pode ser que você pare no mesmo posto e compre uma barrinha de proteína ali, para te suprir isso numa emergência, e um Iopró, por exemplo. Eu era assim. Então, assim, são escolhas. A gente sempre vai ter boas escolhas para fazer e escolhas ruins. Só que a gente precisa modular o nosso ambiente, que é isso que mais importa. Então, por exemplo, você me perguntou como que eu faço para melhorar. Primeiro, qual que é o seu ambiente hoje? Quem que está junto com você no seu dia a dia? Essa pessoa, ela pratica atividade física? Essa pessoa trabalha?
Ou essa pessoa é uma encostada que fica em casa vendo série o dia inteiro com o pacote de salgadinho em cima do bucho? Não, eu parei de comprar, só compro um. Eu comprava 4. Então, assim, o ambiente, ele muda o jogo. Ele Sim. muda o jogo. Ele muda o jogo. E muda o nível de consciência, né? Que, assim, o primeiro ponto é esse. Você ter a consciência de que aonde você está hoje é onde você não quer estar. E é aí que você tem que tomar uma decisão. Porra, eu vou mudar. E é uma necessidade não só estética, né, gente? Eu já tô numa idade que eu tô feliz com o meu estético, mas eu acho que é mais a saúde. Saúde em Viver, primeiro lugar, né? sempre. A estética vem Com de brinde. qualidade, com A certeza. gente tem que primeiro olhar para a nossa saúde, que é o que mantém a gente vivo, e a estética vem de brinde. Você melhorando ali os hábitos que vão melhorar a sua saúde, você vai emagrecer, você vai trabalhar melhor, você vai ter mais disposição, você vai ter mais libido, vai melhorar tudo. É uma engrenagem. Sim, com certeza. Mas assim, para os profissionais como eu, né? Hoje eu já estou começando a sair para caminhar, estou voltando devagarzinho, porque eu tive uma história, eu fraturei algumas vértebras no jiu-jitsu. Calcificou. Praticando esporte. Aí calcificou. Gente, eu tenho uma físio que ela é o meu anjo da guarda. É. Sheila, te amo. Ela me salvou. Porque eu tenho endometriose também, lá vai eu, né? Mimimi. E eu tava com alguns problemas na coluna e ela falou, Sá, não é só a calcificação, né? Do desgaste, bico de papagaio, que quanto maior, o tombo é maior, né? Sim. E aí eu descobri que era endometriose, que estava no meu cóccix. Operei, melhorei. Eu tava andando assim, ó. Eu usava salto para trabalhar. Tava andando. E aí na físio, aí eu fiz uma lipo. Puta, fiquei maravilhosa, seca. Zero. Tava na dieta. Só que eu tava tão magra que tava doendo minha coluna, eu não tava conseguindo manter, né? Então é primordial ter um profissional como você do lado para fazer uma dieta, Com fazer certeza. o exercício correto, que no meu caso eu não posso fazer mais sozinha. Não sei, acho que você é mais novo que eu, sua coluna tá linda, né? Marromeno. Marromeno caiu bastante. Tá começando a dar uns gritinhos. Sério? Que aí tem que fazer fortalecimento, né? Não, mas é primordial ter alguém que dê a dieta certinha. Não, com certeza. E entenda o metabolismo, né? É porque assim, ó, quando a gente pensa em emagrecimento, por exemplo, que esse é o meu nicho hoje, Sim. a gente tem que... Primeira coisa, déficit calórico. É aí que começa o emagrecimento. Sem déficit calórico, ninguém emagrece. Ah, mas eu tenho tireoidite de Hashimoto, mas eu tenho não sei o quê. Tá bom. Se você não está emagrecendo é porque você não está em déficit calórico. O que é o déficit calórico? Você consumir menos calorias do que o seu corpo gasta por dia. Uhum. Tá? Então vamos supor que o seu corpo ali gaste 2.000 calorias por dia. Tá? Todo ser humano tem uma taxa metabólica basal, que é o que o nosso corpo gasta de energia só para manter nossos órgãos funcionando, então para manter a gente vivo. E aí, com as atividades do dia que a gente faz, você vai trabalhar, você vai visitar uma obra lá, tal, você tem uma movimentação ali, certo? Sim. Isso faz com que você gaste mais calorias. Então a gente tem que somar isso no final do seu dia. Se você faz o jiu-jitsu, por exemplo, a gente tem que somar a quantidade de calorias que você vai gastar ali no jiu-jitsu no seu dia. Então vamos supor que de 2.000, você aumentou para 2.500 calorias. Tá? Então o seu corpo gastou 2.500 calorias por dia. Para a gente perder gordura e emagrecer, a gente tem que consumir menos do que 2.500 calorias. Então vamos supor que eu te monte uma dieta com 1.600 calorias. Você está economizando ali 900 calorias dia, é isso? Você está com déficit calórico de 900 calorias por dia. E é esse déficit calórico que vai te fazer emagrecer. E aí, aonde que está o problema aqui? Nos finais de semana. Você fez a dieta bonitinha aqui, de segunda a sexta, economizando 900 calorias por dia. Tal. Chegou no final de semana, você esqueceu de tudo, foi pro churrasco, foi pro comer amendoim, pediu um sorvete, pediu um fast food. Sábado e domingo o dia inteiro assim, ó. Sem contar a sexta. Tomou cerveja pra caramba e tal. Ou seja, onde era pra você consumir 1.600 calorias, você consumiu 3.500. Tudo que você economizou na semana foi pro saco. E é por isso que as pessoas não emagrecem, entendeu? Então assim, a gente pode ter um final de semana mais maleável. Só que a gente tem que ter controle sobre ele. Não é viver um eterno dane-se.
Sim, não dá, né? Entendeu? Ah, é uma eterna TPM, né? Exatamente. No mundo da mulher Definiu é melhor TPM. definição. Eterna TPM. Nossa, vamos chocolatinho. Doce de leite, então, cara. Adoro também. Eu prescrevo doce de leite para meus pacientes. Eu vejo ketchup também Ketchup, adoro. no, Todo dia no pão com ovo, nos ketchup. Instagrams lá que você posta, até dos clientes que estão seguindo a tua dieta, que eu sigo também. E aí? E a pessoa consumiu essas 3.000 cacetadas? Perdeu a semana inteira de dieta, né? Jogou uma semana fora, no lixo. Porque tudo que ela economizou de calorias ali durante a semana, no final de semana, ela consumiu uma quantidade muito maior. Então, tudo que ela economizou durante a semana, ela gastou no final de semana. É como se fosse um cartão de crédito. Ai, zera. Zera. Você tem um cartão de crédito ali. Você tem um limite ali de R$1.000, por exemplo. Uhum. Você tem R$1.000 para gastar. Só que chega no final de semana, você usou os R$1.000 do limite, mais o cheque especial. E, cara, então me fala uma coisa. Eu já fiz várias dietas loucas, assim. Passei com alguns profissionais. Nossa, tinha fila de espera. Uhum. Né? Eu acredito que você já está nesse caminho de indicação, né? De ter o seu valor. Graças a Deus. E eu peguei algumas dietas que era muito louca. Tinha uma dieta que tinha pipoca, Yakult. Aí eu tinha que bater desnatado, iogurte desnatado com aveia, às 10 horas da manhã. O almoço, frango. Só? Ai, eu tenho um ranço de frango. Deus me livre de comer só frango. Então, eu fui parar no hospital, porque aí eu comecei a tomar os suplementos, eu sequei. Nossa, minha barriga... Acho que eu tenho foto disso em algum lugar. E depois engordou de novo, né? Então, eu fui parar no hospital. Minha apêndice, minha vesícula ficaram tudo gigante. Por causa, eu acho que eu tenho alguma alergia em relação à quantidade de ovo. Eu não posso consumir tanto ovo. E tinha uma porrada, acho que tinha 12 ovos. Nossa, muita coisa. Quem que aguenta ficar comendo 12 ovos? Só a Graciane Barbosa. Então, é onde que eu quero chegar. Porque ela tem aquele corpo assim, uau, né? Tem. E é só ovo e frango que eu vejo ali. Uma coisa a gente não pode tirar dela, que é o mérito. Ela é focada. Pra ter aquele corpo ali, requer uma dedicação muito absurda. Muito absurda. Então, assim, ela tem uma disciplina muito foda. Muito foda. Isso a gente não pode negar. 30 ovos por dia, cara? Só que, a gente precisa comer 30 ovos por dia? Não. Vamos pensar no caso da Graciane, por exemplo. Ela é alta e ela é pesada. Certo? Uhum. Então, ela não deve ser uma mulher leve porque ela tem uma quantidade de massa muscular muito grande. Só de olhar ela é 3 portas. Né? Então assim, para ela manter aquela musculatura toda ali, ela precisa consumir uma quantidade muito boa de proteína e de calorias, somando todos os macronutrientes ali. Uhum. Então ela precisa comer bastante durante o dia. Só que ao invés de comer 40 ovos, ela tem opções muito mais práticas. Toma whey protein. Come uma carne no almoço ali. Não precisa ficar comendo 40 ovos por dia. É muita coisa. Ela tem que ser dona de uma granja. Entendeu? Fora as bufas que ela deve soltar, né? Com certeza. Com certeza. Que um ovo já faz um estrago, imagina 30. Então, assim, ninguém precisa comer muito ovo. O ovo é um super alimento. O ovo é o segundo alimento mais nutritivo do mundo. Depois do leite materno. Sim. Então, o ovo é o alimento mais completo. Tá? Só que ninguém precisa ficar comendo 20, 30 ovos por dia. É que ela já tá acostumada, mas eu não acho normal. Eu acho que... mas não é normal. Tem que, pra mim entrar numa rotina dela, eu acho que eu tenho que ter um preparo psicológico. Tem que primeiro passar no psiquiatra pra mudar a vida. Porque você ir pra um restaurante com os amigos e não comer nada. Beber é uma coisa que eu já tô até desapegando. Não sei se é que relação à idade, mas eu tô bebendo bem menos, assim. Só em eventos, muito difícil. Mas comer, ficar carregando aquelas marmitas... Eu acho tudo péssimo. A gente tem que ter um linear ali de, será que eu preciso? Eu vou no aniversário da minha mãe. Eu vou levar uma marmita pro aniversário da minha mãe? O dia que eu fizer isso, você pode me internar. Então, obrigada. Tô fora. Você pensa como eu. Tem que viver, né? Daqui a pouco a gente gente morre e o corpo fica aí. Você entendeu? Tô de dieta, eu vivo em dieta. Beleza. Só que eu tenho meus momentos sociais. Uma quarta-feira, se é aniversário do meu avô, vai ter pizza na casa dele. Você acha que eu vou levar minha marmita e vou deixar de comer uma pizza com meu avô?
Não tem cabimento. Se eu for fazer isso, você pode me internar. Me interna que eu tô louco. E me fala, tem épocas, né? Teve a época do remedinho que eu comentei em 2018, aí teve a época do chip da beleza. Eu quase coloquei esse cara. Muita gente colocou. Mas aí eu vi que tinha um hormônio masculino, poderia crescer alguma coisa, Sim. engrossar a voz. Sim. Eu já sou uma mulher grande, imagina com voz. Não quero ser confundida. Eu acho que eu vou até ficar quieto aqui, que eu pensei. Eu sei o que você pensou. Você cancelada. Eu seria cancelada também se eu falasse. Aí eu falei, cara, eu tenho medo, eu gosto da minha voz. Sim. Né? E eu tenho algumas amigas que tiveram algumas reações alérgicas, outras amaram e usam até hoje. Qual que é seu parecer em relação a esse chip? Cara, a maioria das pessoas que, assim, não é só o chip, tá? Toma esteroides anabolizantes ali e tal. E, cresce o clítoris. Se tomar errado. É isso aí. Cresce o clítoris, engrossa a voz, e são coisas irreversíveis. Isso não volta mais. O hormônio masculino, ele abre o rosto feminino, né? Eu percebo que o rosto, ele cresce. Pode acontecer. Por exemplo, você pega uma mulher aí, fisiculturista, Sim. que faz o uso. E tem que fazer para competir ali no alto rendimento, não tem jeito. Você pega uma mulher, antes dela fazer o uso, ela tinha a dentição ali normal. Hoje ela já tem os dentes um pouco mais abertos, porque mexe mesmo. O maxilar, tudo. Fica mais queixudo e tal, é normal. É normal. Jesus, amado. Só que assim, antes de você começar a pensar em tomar qualquer coisa, você tem que pensar no que pode acontecer. Então é olhar os efeitos colaterais. Não, na hora que falou crescer, eu falei, não vai crescer nada. Exatamente. Falei, não, eu me amo como eu sou. Né? Eu acho muito bonito, admiro e respeito, mas aí, como, pra mim, ao meu ver, pra mim, não. Não. Eu já tenho 1,83 m. Cara, é que eu falo, né? Por exemplo, eu já tomei esteroides anabolizantes, hoje não tomo mais, já tem alguns anos. Pra que eu tomava? Estética, pura estética. Mas não era pra competir? Não. Nunca competi em fisiculturismo. Nunca nem tive essa vontade. Ele dá um alto rendimento no esporte também, melhora, né? Mas não, isso aí foi em outra época. Eu tomava há 3, 4 anos atrás. Sim. Tomava para fins estéticos, ponto. Hoje já não tomo, faz 2 anos e meio que eu não tomo nada. E os efeitos colaterais? Exatamente. Eles acontecem. Mas quando eu tomei muito pouca. Uma quantidade muito baixa. Então eu tomava só testosterona. Tá? Era a famosa uma dose por semana. Sim. Tá? Muita gente faz isso. Só que tem gente que... Isso é um submundo ali que quando você põe a cabecinha ali dentro, você quer mergulhar. Porque você fala, posso ficar assim, assado, assim, vai melhorar, vou ficar grande, forte, seco. É loucura. Só que é um mundo que você entra que dificilmente você consegue sair. Por quê? Porque você vai mexer no teu eixo hormonal inteiro. E ele nunca mais vai voltar ao normal. É muito difícil voltar. Muito difícil voltar. Entende? Então, assim, tem que ter uma responsabilidade muito grande antes de querer tomar qualquer coisa. Nossa, já veio, sabe, os chakras? Alinhando os chakras tudo desalinhado. Pra mim foi a minha mente na hora que você falou. Mas cara, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque você vê a molecada hoje em dia, cara, você vê na academia, os moleques, 14, 15 anos, tudo tomando bomba. Sério? Sério. Eu sei que eles ficam com pendrive na boca, né? Também. Não come uma maçã, mas o pendrive de maçã tá na boca. 14 anos? Cara, tá Mas lotado. O processo de formação corporal ainda não foi fechado, né? Não. Inclusive ele vai estimular mais ainda, mas... E aí? O que acontece? Pode dar pepino, né? Atrofiar? Pode acontecer muita coisa. Depende muito do que ele tá tomando. Testosterona. Testosterona. Por exemplo, um menino de 15 anos ali, ele já tem a testosterona muito alta. Ele vai ter um pico de testosterona muito grande. E aí ele tendo, sei lá, subiu para 2.500 a testosterona dele. Quando ele parar de tomar, pode ser que volte para 200, onde era para estar em 800. Entendeu? Sim. E aí, o que ele vai ter que fazer?
reposição de testosterona o resto da vida. Pelo amor de Deus. Pois é. Por que não vai para um profissional qualificado conversar? Exatamente, cara. E assim, a galera que toma hoje, toma comprando a parte. Então a galera compra muito isso no mercado underground. É, o negro, né? Entendeu? Então você não vai lá com uma receita médica na farmácia comprar sua testosterona. Você compra um bujão ali do personal da academia, de alguém que venda na academia. É isso que a galera faz. Eu morro de medo, porque eu vejo várias atrizes também da TV que fizeram chip da beleza. Sim. E o rosto ficou masculinizado. O corpo ficou impecável, mas o rosto, a voz mudou. Não. E isso não volta nunca mais, né? Não, eu acho tão lindo o lado feminino, exato. Sabe? A gente foi feito assim. Pois é. Né? E me fala a sua opinião em relação à moda do Ozempic. Tá passando, né? Tá. Agora veio o Mounjaro. Sim. Olha, o Ozempic, o princípio ativo dele é a semaglutida, né? Ele foi feito para tratar obesidade e diabetes tipo 2. O Mounjaro também, só que o princípio ativo dele é a tirzepatida. Então, assim, são princípios ativos diferentes, mas eles têm a mesma finalidade ali, vamos dizer assim. Porém, o Ozempic, ele te dá alguns efeitos colaterais. Náuseas, vômitos, enjoos. Então, assim, você pode estar muito bem, sei lá, você está tomou uma dosagem ali um pouquinho mais alta, foi para o shopping. Pode ser que te dê vontade de vomitar no meio do shopping. Não dá para segurar? Eu nunca usei. Depende, eu também não, mas tem pacientes que relatam isso. Falam, eu vomitei em lugares que, sabe... horríveis. E em relação ao organismo? Porque assim, o medicamento... Ele é feito para diabetes. Exato. E aí? E tratar a obesidade também. Sim. Tá? Ele vai te ajudar. Só que assim, as pessoas têm que entender que ele não vai salvar a sua vida. Quando você começa a tomar o Ozempic, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar o tratamento nutricional. Por quê? Porque você precisa da mudança de hábitos. Porque de nada adianta você tomar o remédio ali, ele vai cortar teu apetite, você vai parar de comer, você vai emagrecer, é óbvio. Só que se você, quando parar de tomar o remédio, teu apetite voltar ao normal que era, você não mudou seus hábitos, você vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia que te levaram a engordar. O que vai acontecer? Você vai ter o reganho de peso. Às vezes engorda até mais do que estava. Então, porque o corpo tem a memória, né? E a memória, você não tem que reprogramá-la em média 1 ano? Assim, as células adiposas ali, que é a gordura, elas têm memória também. Igual as células do músculo têm, memória muscular, que todo mundo fala, né? Sim. A gordura também tem memória. Então, assim, o nosso corpo, quando a gente emagrece, ele sempre vai querer... Qual que é o conforto para ele aqui? É com gordura, porque ali ele tinha oferta de energia, certo? Uhum. Quando a gente emagrece, o nosso corpo ele sempre vai querer voltar para onde a gente estava. Eu, por exemplo, se eu não me cuidar, eu engordo. Eu fui obeso já. Sério, primo? Sério. Gente, ele é um gatão, né? Há muitos anos atrás eu fui já obeso. Tem dono, então. Sério, mas por que você não praticava esporte? Eu sempre pratiquei esporte. Só que teve uma fase da minha vida ali que eu parei. Tava relaxado. Fui deixando a vida me levar. Uhum. O que aconteceu comigo? Tava quase explodindo na minha visão, né? Só que eu não me enxergava assim. Eu não me enxergava. Até que chegou um certo dia ali, que eu me olhei no espelho. Eu falei, como que eu me deixei chegar aqui? Aí foi a mudança de chave. Que foi interna, né? Foi interna. É você com você, né? Ali, cara, eu falei, não, peraí. Eu nem fazia nutrição ainda na época. Falei, cara, preciso mudar. Comecei a treinar, fazer dieta, tal. 3 meses, perdi 12 quilos. Que legal. Aí voltei pro que eu tava ok. Você me lembrou aquele remédio que a minha mãe tomava pra emagrecer, que eu não lembro mais, que é aquele baratinho, como que é? Sibutramina. Sibutramina. Gente. Tem gente que toma até hoje. Você indica ainda? Claro que não. E primeiro que nutricionista nem pode prescrever medicamentos. Não, eu falo né? assim, porque você tem o conhecimento Sim, claro. dos remédios. Mas não, assim, tem pacientes que têm indicação para fazer o uso de alguns medicamentos. Que nem a gente tá falando do Ozempic ali. Pô, tem paciente que eu acho legal que tome. Que tem indicação.
que vai melhorar a vida da pessoa. O Mounjaro, por exemplo, ele já é superior ao Ozempic, porque ele não te dá o efeito colateral. Então, os efeitos colaterais que você tem no Ozempic ali, de ter enjoo, de dar vontade de vomitar, com o Mounjaro você não tem. Então, assim, realmente é um remédio revolucionário. Só que para quem tem indicação, agora, as pessoas estão tomando o Mounjaro para perder 3, 4 quilos. Tá, mas lembra do metabolismo, da memória, o que adianta? Exatamente. Se não tem uma... Não mudou os hábitos, depois volta a engordar. Nossa, quando eu fazia jiu-jitsu e Muay Thai, uma seguida da outra, você acredita? Ia pra musculação. Cacete. Doido. Segunda a sexta. Pesado, hein? É que eu fazia muito pra mim é uma terapia. Também funciona. Né? Cara, a corrida ajuda muita gente com isso. Eu gosto bastante. Corrida é a melhor terapia que tem. Pra mim é caminhar agora, ai que idosa. Mas sem fone, sem musiquinha. Vai pensando na vida ali que é muito melhor. Não, hoje caminhar com fone é perigoso em São Paulo. Não dá. Vai vir o motoboy ali, o cara da bicicleta, pega teu fone e leva embora teu celular. São Paulo tá crítico. Cara, muito, com certeza. Tá bem. Outro dia um vizinho perdeu a aliança. O cara pediu aliança. Então, assim, o fone tem que estar com o celular. Então, você sai sem nada, Exatamente. Né? Relógio. Eu moro perto do Ibirapuera. Agora, pra você caminhar no Ibirapuera, você tem que pagar R$20 de estacionamento. Sério? Sério. Que triste. Tá foda. Tá foda, viu? Eu, quando tava morando aqui em São Paulo, eu ia muito no Ibirapuera. Ah, eu gosto, mas pra ir de bicicleta pra mim é muito perigoso, assim, eu não me sinto à vontade. E eu sou atrapalhada. Aham. É de família. A gente tá abrindo detalhes aqui. Desculpa, amor. É a Aline Fidelis, tá? O amor. Ai, cara, eu perdi até o enredo aqui. Mas fala pra gente dicas diárias aí que você pode recomendar para pessoas como eu que estão largadas na vida. Então. Largadas na vida, gostou? Cara, dicas diárias primeiro, buscar ajuda. Buscar ajuda. Por exemplo, se eu preciso construir um prédio, eu preciso do quê? Do engenheiro e do arquiteto. Sim. Eu não vou conseguir ir lá e colocar um bloco em cima do outro ali, vai sair merda. Vai dar Só merda. Só o pedreiro vai dar merda. Exato. Então, assim, preciso de ajuda profissional. O emagrecimento é a mesma coisa. Você precisa de ajuda profissional. E aí ele vai te instruir a melhorar a sua rotina. Ele vai analisar como funciona o seu dia a dia e vai melhorar. Porque assim, fazer o básico, todo mundo sabe o que tem que fazer. Você tem que comer mais legumes, comer mais frutas, fazer atividade física, dormir melhor. Isso aí todo mundo sabe o que tem que fazer. Só que você tem que ter uma clareza sobre isso. Como que eu vou colocar isso no meu dia a dia? Tem que, na verdade, então, virar uma chave interna. Sim, o primeiro ponto é ter clareza do que você quer. Eu quero emagrecer. Eu quero melhorar o meu rendimento na caminhada no Parque Ibirapuera. Tá, uma coisa liga com a outra. Vamos fazer os dois aqui e fazer isso funcionar de uma forma melhor? Beleza. Vamos lá, sua rotina aqui. Vou dar um exemplo mais ou menos de uma rotina saudável, tá? Para uma pessoa que precise ali do exemplo que eu dei, de 1.600 calorias mais ou menos no dia. Você acorda, você pode fazer um pão francês ali, que é um carboidrato, com 2 ovos, proteína e gordura. Você já tem uma refeição completa. Coloca uma fruta junto. Então ali, um pão com 2 ovos e uma fruta. Isso vai te dar bastante saciedade, que vai te deixar alimentado até você chegar na hora do seu almoço. Porque, vou fazer jejum. Fiquei de manhã ali, vou chegar na hora do almoço morrendo de fome. E aí pode ser que no meio da manhã eu belisque o que aparecer na minha frente. Almoço. Pega um pouquinho de arroz ali, um pouquinho de feijão, ou um outro tipo de carboidrato, uma batata assada, uma batata cozida, uma proteína, carne, frango, peixe, e completa o prato com salada e legumes. Eu gosto sempre de fazer uma referência que é o prato em T. O que é o prato em T? Você faz um T no prato assim, né? E aí a parte de cima do T, que é a metade do prato, você coloca de vegetais. A parte de baixo você coloca proteína e carboidrato. Por exemplo, o arroz e feijão de um lado, o frango do outro,
e a parte maior ali de vegetais. Isso é uma ótima maneira de você aprender a fazer a divisão do seu prato. Olha que legal. Legal. E aí, por exemplo, você almoçou, beleza. Pô, depois a minha rotina vai me permitir que eu só jante em casa 8 horas da noite. Você vai ficar da meio-dia até as 8 horas da noite sem comer. A hora que você for comer, você vai estar morrendo de fome. E aí você vai acabar comendo mais do que deve. Às vezes você vai beliscar um doce depois ali, e esse doce pode ser uma barra de chocolate. Isso tudo desfavorece o emagrecimento. Então o que você tem que fazer? Um lanche da tarde, para você matar a sua fome ali no período da tarde, e isso vai te sustentar até o seu jantar. E aí você repete o seu almoço, por exemplo. E como que se a pessoa tem ansiedade? Exatamente, a gente tem que trabalhar esses pontos justamente para diminuir essa ansiedade. Porque se você sabe que você tem o seu café da manhã para fazer, o seu almoço para fazer, o seu lanche da tarde para fazer, o seu jantar para fazer, você não vai ficar pensando em 1000 coisas ali. Pô, o que eu vou comer? Isso é um gatilho da ansiedade. Então, quando você tem uma rotina pré-estabelecida, você diminui isso em 90%. E Claro, sem passar fome, né? Isso é o detalhe que eu ia entrar. Teve a moda também do intermitente, né? Ainda tem, né? Tem? Tem. Assim, cara, tem muita gente que acredita que o jejum intermitente, ele te faz emagrecer mais do que qualquer outra dieta. Mas não faz, tá? O que acontece com o jejum? Lembra que eu falei do déficit calórico? Uhum. É isso que emagrece e ponto. Agora, se você fica ali um jejum de 16 horas, por exemplo, e aí deu sua janela alimentar, a hora que você vai comer, você come igual um cara que trabalha na obra 12 horas por dia, ou seja, você vai consumir uma quantidade calórica muito maior. Isso vai fazer com que você engorde. Mesmo fazendo jejum de 12, 18, 16 horas. É que normalmente, assim, pela minha experiência de convívio, quem fazia intermitente do meu lado eram pessoas que faziam esporte. Não tem correlação. Pelo contrário, se for um esporte, dependendo do horário que a pessoa treina ali, pode até prejudicar o rendimento. É? Porque você precisa de energia dentro do teu músculo para você performar. Então vamos supor que essa pessoa vai treinar ali às 11 horas da manhã, por exemplo. Só que ela está em jejum desde as 8 horas da noite do dia anterior. Com que energia que ela vai treinar? Porque a energia dentro do nosso músculo chama-se glicogênio muscular. A gente precisa ter isso dentro do músculo para poder gastar durante o exercício físico. Se a gente não tem glicogênio muscular, você vai ficar fraco, vai cansar mais rápido. Eu sempre gostei de treinar em jejum, de manhã. Não tem problema. Não. Desde que o teu dia anterior te deu suporte para isso. Então, por exemplo, se você jantou ali uma refeição que tenha carboidratos, você vai ter glicogênio muscular para treinar em jejum. Zero problemas. Zero problemas. Agora, minha última refeição foi meu almoço, que eu vou ficar em jejum até o dia seguinte, e eu vou treinar de manhã. Desculpa, você vai chegar, seu rendimento no seu treino vai ser péssimo. Então tem que ter suplementação, né? Suplementação é para suplementar o que falta. Se você consegue isso através da alimentação, você não precisa de suplemento nenhum. Eu, por exemplo, não tomo whey protein. Não? Não tomo. Eu tenho em casa para alguma necessidade. Então, por exemplo, a minha ceia, eu como 3 ovos. Antes de dormir ali. Se eu tô com preguiça, por exemplo, de lavar a louça ali e tal, já tô com sono, aí eu vou lá, faço meu whey com leite ali e acabou. Beleza. Mas é uma emergência, vamos dizer assim. Não faz parte da minha rotina. Eu tenho whey protein em casa, mas eu não tomo ele todos os dias. Eu não tomo suplemento nenhum, só creatina. Que é o suplemento mais estudado do mundo, mais seguro do mundo. Nossa, e você vai comprar essas coisas, são tão caras, né? Por causa de marca. Cara, são caras, mas se você for analisar ali, por exemplo, um pote de whey protein hoje, de uma marca ok, você vai pagar ali 150, 170 reais mais ou menos. Isso aí, você tomando todos os dias ali, te dura mais ou menos um mês. E o manipulado? O que manipulado? O whey protein manipulado, que eu já vi que vendem. Tem em farmácias de Eu nunca vi. Eu vi.
Eu já cacei bastante assunto. Whey protein manipulado eu nunca vi, não. Eu ia te perguntar a sua opinião, mas se você não viu... Não conheço. Não. Até porque eu acho muito difícil colocar ali 30 gramas, 27 gramas de proteína num comprimido. Não, eles vendem em sacos. Eu já cacei já. Mas pra é ver em se pó? era... É, em pó. Mas qual que é a diferença? Manipulado é de... Não, manipulada é porque não tem a marca, né? É a marca da farmácia que tá manipulando. Ah, não, beleza. Mas você tem que ver as informações nutricionais. Se tiver ali numa dose de 30 gramas, 26 gramas de proteína, 27 gramas de proteína, é uma qualidade boa. Porque eu vejo assim que tem muita marca, tem muita opção. Eu sou leiga, né? Eu sempre pergunto para algum amigo que tem conhecimento ou com a sua expertise, né? Te ligaria para perguntar. Não, né? Sem a sua dieta, óbvio. Claro. Mas assim, eu sou curiosa. E eu vejo que tem umas diferenças. Tem uns whey de R$600, tem uns whey de R$150. Tem, cara, tem. Inclusive, muita gente se engana com isso. Por exemplo, a gente vai pegar o whey protein isolado. O que você tem na cabeça que é o whey protein isolado? É algo isolado. Tá. É algo isolado. Mas qual que é melhor, o isolado ou o concentrado? Ah, eu acho que como leiga, o isolado. O isolado é mais caro. Tá? E qual que é a diferença do isolado pro concentrado? Ai, gente. O isolado, ele é isolado de lactose. Aí é pra quem tem alguma relação com a lactose. Exatamente. Só que assim, pro leigo que chega lá pra comprar, na lojinha de suplemento, o cara fala assim, ó, esse aqui é o concentrado, ele custa 150. Esse aqui é o isolado, ele custa 290. Aí ele vai falar, nossa, O que o cara vai pensar? Eu vou no mais caro que é melhor. vou no isolado. Exato. Só que o isolado, ele é isolado de lactose só. Então assim, ele é pra quem tem intolerância à lactose. Então, pra quem não tem intolerância à lactose, não faz sentido você comprar o whey protein mais caro. Você compra o concentrado normal. Olha, boa dica, hein? Entendeu? Conte mais, pode contar. Cara, Tô o mundo gostando. com os suplementos acontece muito isso. É igual aquele YouPro. Eu lembro que eu ia no Sam's, eu comprava caixas. Eu vivia só com aquilo. E não com é barra. barato, né? Antes era. Hoje tá o dobro do preço. Hoje é 7, 8 reais cada um. Tem mercado que chega a 9. É. Mas você ia lá no Sam's, você pegava a caixinha, R$3, porque era a minha refeição. Sim. E num caso de emergência, eu acho legal. Acho legal. Tipo, lembra que eu falei que você tem que ter um lanchinho da tarde ali? Pô, não consegui. Minha rotina hoje não me permitiu fazer um lanchinho da tarde. Beleza, vou passar ali no mercado, vou pegar um Iopro e uma banana. Vou gastar R$10. Acabou. Eu ofertei alimentos para o meu organismo ali num período que ele precisava. Isso vai fazer com que eu trabalhe a minha saciedade. Sim. Porque se eu falto com esse alimento aqui, à noite meu corpo vai cobrar. Ele vai falar, meu, tá faltando energia aqui. Ai, o meu Manda. corpo sente muita falta de carne. É normal? Ah, é porque é um prazer seu isso, é um hábito seu, é um gosto que você tem pela carne. E não tem problema nenhum em consumir carne. Nossa, às vezes Eu também sou carnívoro. Nossa, eu sinto falta, eu tenho a necessidade. É igual hambúrguer. Eu também. Hambúrguer pra mim parece que é o amorzinho da minha vida chegando, assim, ó. É, muita gente acha que o hambúrguer ali é um vilão pra dieta, né? E não é. Se a gente for analisar friamente ali o que é o hambúrguer, ele é nada mais, nada menos do que um prato de arroz com maquiagem, por exemplo. Sim. Você troca o carboidrato do arroz pelo pão, ok. A carne que você ia colocar no teu prato de arroz já vai estar lá no hambúrguer, desde que seja uma carne feita em casa ali, uma carne moída ali, você monta o hambúrguer, show de bola. Coloca salada dentro do hambúrguer e pode ter uma fatia de queijo ali, tá tudo certo. Pode ser um jantar. O que engorda no hambúrguer? Que é aí que todo mundo pesa a mão e erra. Nos molhos. Então, por exemplo, maionese, bota o bacon, bota queijo cheddar. É isso que faz o hambúrguer ficar muito mais calórico. Por quê? Porque a gordura é o macronutriente mais calórico que a gente tem. Então, carboidrato e proteína ali tem 4 calorias por grama. A gordura tem 9, é mais que o dobro. Eu tô aqui pensando, né, que eu amo Tudo que tem de gordura na sua casa. Tem muito queijo, tem muito bacon. Assim, o queijo, quanto mais branquinho ele for, mais magro ele é. Quanto mais amarelado ele for, mais gorduroso ele é. Por isso que o cheddar, ele é muito amarelo. É, porque tem mais gordura. Nossa, A gordura é amarela, gosto de né? cheddar, viu? E
cream cheese? Eu não posso negar que é gostoso, claro que é. E o cream cheese, ele é calórico e branquinho também. É calórico, só que ele tem uma quantidade de proteína ali muito maior do que o queijo cheddar, por exemplo. Nossa, o cream cheese ali, e se a gente for comparar com requeijão light, por exemplo, cream cheese light com requeijão light, eles não são tão diferentes, não. São bem parecidos. Eu tenho algo saudável na minha geladeira. Cream cheese light dá pra usar tranquilamente. É tão gostoso, desde que use com uma quantidade ok, né? Não vai pegar ali uma escumadeira de arroz para passar. É gostoso com atum. Exato, para fazer um patezinho de atum é perfeito. Nossa, muito bom. Eu gosto de fazer com creme de ricota ou com requeijão light. E aí você pode temperar a gosto, por exemplo. Coloca salsinha ali, cenourinha ralada e tal. Isso dá um tchan no patê ali. Você coloca isso num pãozinho e leva num lanche da tarde, por exemplo. É verdade. E agora uma outra dúvida, agora mudando de assunto total. Eu vejo os meus pais. Meu pai ele tem 83 anos. Gente, minha memória tá falha, porque ele é super novo. E a diabetes dele exige uma dieta, assim, super restrita. Sim. Qual que é a tua opinião em relação a níveis de diabetes e essas dietas? Porque eu tenho uma dó, no fundo, eu fico, nossa, a gente podia comer uma tranqueira. Mas ele controla a insulina? Controla. Então, ele tem que controlar a insulina. É que muita gente tem na cabeça que o diabético, ele não pode comer doce, por exemplo. Não pode comer fruta, por exemplo. Ao meu ver também. Mas não é. Não? Não. Desde que você controle a quantidade de carboidratos que você ingira ali durante o dia, você pode comer sim um docinho. Isso não vai te dar um pico glicêmico tão alto assim a ponto de você ter algum tipo de problema. Desde que isso seja controlado, com a insulina também. Sim, eu tenho pacientes diabéticos que têm chocolate na dieta. Então, mas a diabetes... Só que não é o chocolate assim, é uma barra de chocolate. É um bloquinho. É um quadradinho ali, 2 quadradinhos. Isso tá prescrito na dieta dele. Então ele tem esse controle. Ele sabe o quanto de carboidrato tem ali, ele sabe o quanto de açúcar tem ali. Então tudo isso tem que ser calculado. Sua opinião, você acha que a diabetes é um reflexo da vida ou um reflexo do organismo? Depende, né? Tem diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, por exemplo, tem diabético que você desenvolveu isso ao longo do que você fez na sua vida. Reflexo de má alimentação. Reflexo de má alimentação, sedentarismo, ganho de peso. Tudo isso pode influenciar. Tanto que, por exemplo, eu que sou uma pessoa saudável hoje, se eu mudar totalmente a minha vida aqui e virar obeso, por exemplo, eu posso muito bem adquirir uma diabetes. Agora, se eu me manter magro o resto da minha vida, a chance de eu adquirir uma diabetes é 0. Tá, e se você tiver a gordurinha reserva? Que é nem obeso, nem... Não, tudo bem. Que é a maioria da população hoje em dia, certo? Sim. Então, assim, tem muita gente que tem um peso a mais ali, tem um excesso de peso, só que não tem patologia nenhuma, porque isso está controlado. Só que a qualquer momento isso pode se descontrolar. Pô, o cara, sei lá, um cara que tem hoje 85 quilos, tem 1,60 m, ele tá um pouco acima do peso. Sem contar uma pessoa treinada, tá? Uma pessoa que não faz musculação ali. Ele tá acima do peso, ele tá sobrepeso. Só que para ele, para obesidade é assim, se ele vacilar, ele vai para obesidade. E aí a obesidade traz muita coisa, né? Que pode ser a diabetes, por exemplo. Mas tem gente que já nasce com diabetes. Ah, sim. Tem gente que já nasce. Então, assim... É sofrido, né? É sofrido. Tem que controlar, não tem jeito. Tem gente que nasce com tanta coisa e vive bem. Nossa, você tá falando, tá passando um filme pra mim aqui. Nossa, eu vou começar a dieta hoje, gente. Cara, mas tem que ser assim mesmo, porque assim, se a gente não se cuidar, infelizmente a gente vai morrer antes. Essa é a realidade. Cara, mas a rotina é muito louca, né? Até eu comecei o nosso papo falando disso, que a minha rotina mudou inteira, a minha vida mudou inteira, porque do nada eu saí de uma bolha o qual eu estava acostumada e falei, quero seguir, mas não dá para seguir personal, eu moro numa região que Beleza. a academia é R$600.
Tudo bem. Jesus. Aí você tem que trocar pela caminhada. Exatamente, né? A caminhada é grátis. A caminhada é grátis. O preço do ovo não mudou, né? Mas aí são... Café tá caro. Putz, cara, fui comprar R$36 o café. Tá um absurdo. E bizarro que o café é nosso, né? Acho que vai moer em algum outro lugar e volta triplicado o valor, né? Pois é. Eu ia fazer uma piada, até me segurei aqui. melhor. Mas tudo bem, né? Então, assim, na hora eu foquei em outras coisas, mas eu tinha que ter mantido uma linear. E como vocês também, empreendedores, vocês têm que manter uma linear. Eu sei que todo mundo tem ansiedade de alcançar, né, o mérito de ter o reconhecimento e ser bem visto no mercado. E a gente tem que cuidar da cabecinha e da alimentação, porque é o que você falou. Em curto tempo de vida. Com certeza. Né? A relação também do cansaço. Por exemplo, profissionais como eu que lidam muito com computador, a gente projeta. Às vezes eu pego um projeto e fico 12 horas sentada. Nossa. E aí eu esqueço que eu tenho que levantar. E aí você fica sem comer esse tempo todo, ou fica beliscando alguma coisinha ali que tem do lado. Exatamente. Então, assim... Por isso que eu falei da rotina, nada supera a rotina. Tem que colocar... Você tem que ter uma rotina. Alarme. Por exemplo, ontem eu fiquei no computador, te juro, eu tomei 3 ou 4 litros de água. Porque eu tenho uns copos desse tamanho, eu eu falei, mas não, que bom. A meta é a água. Isso é uma coisa que muita gente negligencia, viu? A água. E não sabe o poder que tem. Vou te dar um exemplo, ó. Nosso cérebro, ele confunde fome com sede. Então, às vezes, sabe quando você vai na geladeira ali, abre a geladeira e não sabe o que pegar, fica olhando ali para achar alguma coisa? Geralmente, isso é desidratação. Porque você tá desidratada. Então, teu cérebro tá achando que você tá com fome. Só que você não tá com fome. Você só tá sem água no seu corpo. 70% do nosso corpo é água. A gente precisa tomar água. Ó, uma dica boa aqui. Você aí, faz essa conta para você ver a quantidade de água que você precisa tomar por dia. 35 ml vezes o seu peso. O que der é a quantidade de água que o seu corpo necessita por dia. No mínimo, tá? 35 ml vezes o seu peso. Isso é o básico. É o primeiro ponto do emagrecimento ali, do melhor funcionamento das nossas funções todas no nosso dia a dia. É bater a quantidade mínima de água por dia. A média vai dar 2, 3 litros. Depende do peso. Se o cara pesa 150 quilos, dá mais de 6 litros. Nossa. Eu atendi um cara essa semana de 175 quilos. Eu fui fazer a conta de água dele, deu 6 litros e lá vai cacetada. Caraca. Mas ele é forte de... Não, obesaço. Obesaço. Nossa, eu fico imaginando a luta, porque para mim, assim, agora eu vou misturar o horóscopo. Eu sou touro com touro. Eu já não entendo nada disso. Touro é o seguinte... Depois você me dá uma aula. A gente gosta de luxo, comer bem, dormir bem. Só do que é bom, né? Só. Acho que eu sou touro também. Então, assim, a gente tá triste, a gente desconta o quê? Numa comprinha, numa comidinha. No meu caso, é sempre a comidinha, entendeu? Eu só me dou luxo em datas comemorativas. Mas isso é uma questão de comportamento ali que talvez esteja um pouco intrínseco. Não é dentro de você, é dentro da maioria das pessoas. É aquele tipo, eu vou me permitir, eu mereço. Eu sempre mereço. Então. Eu mereço muito. Exatamente. Só que se a gente for com esse pensamento ali, a gente nunca vai chegar mais perto de onde a gente quer. Pensando que o objetivo principal é o emagrecimento ali, uma boa performance no nosso dia a dia. Eu vou te confessar que teve um episódio que foi pro ar essa semana e eu tava olhando a minha gordurinha lateral de reserva técnica. E eu falei, cara, você tá grande, você não era assim, né? E é bom, que aí eu me incomodo e me mexo. Sim, mas é bom que você enxergou isso. Sim, entendeu? Às vezes a pessoa não enxerga, acha que tá linda. É igual eu falei lá, eu não me enxergava quando eu tava obeso. Depois que bateu, uns 5 minutos ali de consciência, eu me olhei no espelho e falei, cara, como que você deixou chegar nisso? Entendeu? É que às vezes a gente se esquece de se olhar, né? A nossa rotina, o mundo hoje, ele é muito rápido, muita correria. Então, assim, isso eu sei que isso dificulta o nosso dia a dia.
Só que a gente tem que colocar, se eu quero emagrecer, por exemplo, isso tem que ser a prioridade na minha vida. Porque se isso for secundário, o que aparecer na frente ali, eu vou fazer. Se eu não preparei meu lanche da tarde, eu vou comer, vou pedir né? Vou na padaria ali, vou comer uma coxinha. E sugere pra gente a substituição do YoPro, já aquele... Marco, se você quiser me patrocinar, tá? Não, mas é legal para as outras pessoas saberem, porque eu, como leiga, eu não sabia do isolado, do não isolado. Sim. Né? O que a gente pode substituir de lanchinho? Um YoPro e uma fruta, por exemplo. Uma barrinha de proteína com uma fruta. Mas tem barrinha de proteína que é mais calórica que uma barrinha de chocolate. Exatamente. Por isso que é importante a gente aprender a ler as informações nutricionais. Porque, por exemplo, tem barrinha ali que tem 590 calorias. Mas só separar no McDonald's. É mais pesado que uma feijoada, por exemplo. Sim, prefiro no McDonald's. Mais calórico que uma feijoada. Então, assim, você tem que olhar lá as informações nutricionais. Toda a informação nutricional ali tem a porção e a quantidade do que tem de gordura, de proteína, de carboidrato. Então, por exemplo, você pega uma barrinha ali que tem 25 gramas de carboidrato e 18 gramas de proteína, não é uma barrinha de proteína, é uma barrinha de carboidrato. Eu tô aqui já. Eu olho muito sódio. Eu não Também gosto de nada olhar, com sódio. É bom olhar, porque a gente já consome muito sódio na nossa rotina ali. A gente já coloca muito sal na comida. Então a gente tem que fazer esse comparativo ali. E tem que dosar um pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta, sua opinião. Até minha voz sumiu agora. Tua opinião perante ao miojo. É sério? Não, o miojo é péssimo, né, cara? Não dá nem pra gente considerar ele um alimento. Não dá. Não dá. É um macarrão, entre aspas, né? Que ele já vem de um processo de pré-fritura. Ou seja, ele já veio meio que frito dentro daquela embalagem. E aí você vai cozinhar ele ali e tal por 3 minutos. E depois você vai abrir um pacotinho ali, que a quantidade de sódio que tem ali é gigantesca. Você ainda vai jogar em cima daquilo ali e vai comer. Cara, não dá. Você já leu as informações nutricionais do miojo? Se tivesse um aqui a gente via, mas não tem. Mas devia até trago algum alimento aqui para ensinar a como ler as informações nutricionais ali, porque tem muita gente que se perde nisso. Mas é muito legal, o miojo é um péssimo alimento. Não dá pra gente ter uma rotina. Agora você pega e fala assim pra mim, ó, eu gosto muito de miojo. Beleza, você consegue comer ele uma vez por semana? Tá ok. Dá pra encaixar isso na sua rotina, entendeu? Eu fiquei até quieta, né? Porque é uma comida rápida. Não, é rápido. É rápido. É comida de preguiçoso. É, mas é um péssimo alimento. Nossa, eu lembro. Pô, quer substituir o miojo? Pega o macarrão cabelinho de anjo. Ele faz no mesmo tempo que o miojo. Sim, verdade. Porque ele é fininho. E é um macarrão. Entendeu? Tem uma saída, né, gente? Tudo a gente tem uma saída. Tudo a gente tem uma saída. Ah, é a minha coxinha da padaria. Beleza, na mesma padaria você tem um misto quente. Você tem um pão com ovo. Tudo você tem uma saída melhor. Basta você entender que você precisa fazer isso na maior parte do tempo. Buscar uma saída mais saudável. 1% vagabundo ali, tá beleza. Pegou, gente? Olha que interessante. É focar no bem-estar e no corpo, né? É, e vive o equilíbrio. Vive o equilíbrio. Vou tocar no verde, cadê? A gente falou junto. Vive o equilíbrio. A gente não consegue ter uma... Se a gente for querer viver ali comendo 100% saudável todos os dias, 24 horas por dia, esquece. Ah, eu acho incrível Ninguém essas pessoas que isso. ficam na academia, né? Inclusive tem um barzinho que eu frequento em São Caetano, que eu sou do ABC, você também é, e aquele Cariani lá tá direto lá, né? E eu vejo o pessoal que anda com ele, tudo... Falando, muito legal, mas eu não almejo ser não, eu acho bonito. Exatamente, é que assim, a gente tem que distinguir o que a gente quer ser da nossa realidade. Por exemplo, eu não quero ser um atleta profissional. Eu não vivo do meu corpo, apesar do meu corpo me vender um pouco. Ah, sempre vende, né? Vende, mas eu não vivo disso. Eu não tô lá em cima do palco de fisiculturismo lá com 200 gomos no meu abdômen. Eu nem quero ter isso. Por quê? Porque eu não estou disposto a pagar o preço que eu preciso para isso. Não tenho ambição nenhuma em competir no fisiculturismo. Nunca gostei. O que eu quero ter?
quero ter uma vida saudável e um corpo bem apresentável. Acabou. Então o meu esporte não é o alto rendimento. O meu esporte é longevidade. Que é a intenção de todos, né? Que é a intenção da maioria. Comer bem, viver bem, ter uma qualidade de vida. E isso foi um dos motivos que eu escolhi o meu nicho dentro da nutrição. Lembra que eu falei da faculdade, que eu queria nutrição esportiva e tal? Mas por que eu escolhi o emagrecimento? Porque eu pensei, cara, eu preciso ter pacientes na minha clínica para eu poder ter uma vida ok financeiramente, né? Uhum. Eu falei, cara, a maior parte da população hoje não é atleta. É obesa. Eu vou pro nicho de emagrecimento. E outra, o que tem de academia, né? Eu acho que tem pessoas que pagam e não vão. Porque pelo tamanho É por isso que as academias ganham dinheiro. Porque muita gente faz o plano ali, é R$90 por mês, é R$120 por mês, saudade é 140. desse valor, viu? Fica pagando ali. Pô, Smart Fit, pô. Smart Fit tá 150 no meu bairro. Não, o plano Black é 140 da Smart Fit, eu pago. Lá é 150. Seu bairro é mais chique, né? Pois é. Mas você entendeu? Então, assim, hoje, as academias estão crescendo. Muito. Cada bairro que você vai, nasce uma academia nova. Não, eu vi ontem, né? Itaim Bibi tem uma agora, gente. Vocês vão acreditar. O DJ fica o dia inteiro tocando. Pelo amor de Deus. Eu vi. Você viu isso? Vi a Six, né? Pelo amor de Deus. Eu vi. Deve ser o quê? R$2.000. É, pra mais. É? A Bodytech é R$1,5, não é? É, por aí. Peraí, gente, vai o quê? Vai desfilar? Eu fui numa academia dessa. Mas a academia, ela vira ambiente de negócios também, viu? Tem muita gente que vender projeto na academia. Mas é exatamente. Não, nunca pensei nisso, não. Mas então começa a pensar agora, ó. Vamos lá. Você vai vender um projeto... Vamos lá. Você vai vender um projeto Novo de nicho. arquitetura. Se o ambiente que você tá hoje é uma academia de bairro, que custa R$60. Sim. Aí um projeto desse valor para uma pessoa que frequenta essa academia é um valor. O projeto para uma pessoa que frequenta a Bodytech é outro valor. Porra, mas R$1,5. Então, olha, a pessoa que tem R$1,5 para pagar na academia, você imagina a obra dela. É verdade, né? Tem dinheiro para pagar arquiteto. Pois é. Olha, uma dica. Legal. Tudo é questão do ambiente também. Mas olha, eu vou te contar outra coisa. Eu fui analisar na época, enfim, que eu queria mudar de academia, que eu gosto muito de bairro, as academias de bairro, raiz. Mas com os equipamentos bons, pelo amor de Deus. Aí eu fui que até, se não me engano, o Júnior, do Sandy Júnior, morava perto de casa na época. A Tati Zak, uma galera. Aí nisso eu tô lá, começou a entrar umas mulheres bonitas, sabe? Umas bundas bonitas. Bonita mesmo, assim, eu quero igual. E maquiada, com batom. Eu sou aquela pessoa que entra com o coquinho e sai cagada, suada, sabe? Mas isso significa que teu treino foi bom. E o pessoal lá lindo, maravilhoso, com umas roupas boas. Eu vou com os trapos, entendeu? Só o tênis tem que ser bom, né? Pro Mas amortecimento. significa que seu treino foi bom. Se você saiu acabada do treino... Sempre... Aí, me fala uma coisa, já que você é dessa área. A mulherada toda linda e gostosa, intacta lá. Parecia que ia sair na revista. E sai inteira? Como que faz? Treino fofo. Não treinou direito. Tem isso, treino fofo. Da academia você tem que sair arregaçada. Tem que sair com o cabelo em pé, tem que sair suado, fedido. É assim. Então... O seu treino ser bom. Porque tem muita gente que fala assim, você tá treinando? Tô. Tô indo pra academia, mas eu tô ficando no celular. Eu converso com meu amigo, converso com a tia da limpeza. Não. Você tá indo na academia pra bater papo, então. Você não tá indo pra treinar. Porque o treino tem que ser pra treinar. Então, assim, você tem que sair fudido do treino. Essa é a realidade. Se eu passar a maquiagem, eu fico parecendo a menina do chamado, sabe? Mas tem muita gente que vai na academia porque é desfile de moda, né? Então, foi o que eu senti. Tem muita gente. Tem muita gente que vai na academia só pra se filmar. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem o cara que treina lá, que sai arrebentado. Tem o cara que vai lá pra academia pra fazer network. E tem o cara que vai pra academia pra sair de casa só. Nunca fiz network na academia, não, viu? Mas acontece, viu? Inclusive que eu moro num bairro bom, eu falei, eu vou pra um bairro bom porque era próximo do trabalho, onde eu fiquei um bom tempo. E porque era 2 horas pra vir, 2 horas pra voltar, enfim, era muito trânsito. Mas quando eu tava morando em São Paulo, eu tava morando no Campo Belo. Eu fui na melhor academia dali justamente por isso. Na Biorritmo? É o mesmo bairro. Pra captar paciente.
E você captou? Opa. Então, os ricos, eles se escondem, amigo. De onde que brota tanta que Porsche? Eles não saem na rua. Não saem na rua. Eles moram em bueiros. Brincadeira. Não sai na rua. Não, sai sim. Sai, vai pra Badilátio lá. Só pra Badilátio. E pra padaria, que outro dia eu tava assim, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara. Aquela padaria é legal pra fazer network, ali tá todo mundo. Não, o filho da Elis Regina, ai meu Deus. E fora as outras pessoas. Mas na academia lá, eu fiz network lá e captei vários pacientes lá. Bom, gente, próximo curso que eu vou fazer é captar pessoas na rua. Mas é uma boa, porque você pega desse vem mais 3. Com certeza. É o efeito cascata, né? Na verdade é manter uma linear, né, de frequentar, né, você tem que frequentar os lugares onde você quer permanecer. Exatamente. E o público. Exatamente. Né? Eu já tô no caminho. O ambiente, né? Já tô no caminho certo, já. É isso aí. Eu já tô no bairro, que é mais difícil. Exato. Mas eu adoro aquele bairro. Eu gosto muito, porque lembra bairro de véia. Ali é bem tranquilo. Tem árvores, é arborizado ali, é gostoso. Dá pra você caminhar na rua. Sem ali. celular na rua, sem claro, né? nada. Sempre. São Paulo. Infelizmente, acho que é qualquer lugar. Qualquer lugar, mas São Paulo é um pouquinho a mais, né? Mas aqui a Santo André tá bem complicado também. Sim, tá? também. Tá bem complicado. Tá mesmo. Eu só ouço ladeira abaixo pra lá, acho que é geral. A gente tá chegando ao final. Eu tenho que... próxima vez eu... pra ter as palminhas aqui de triste. Dá uma dica agora, livre pra galera, em relação ao que você quiser. Ao que eu quiser? Mais empreendedorismo ou mais emagrecimento? Tá bom, dá 2. Boa. Gente, é o seguinte, se você quiser emagrecer, você tem que colocar isso como prioridade na sua vida. Então isso tem que ser o ponto principal, a primeira cascata ali de tudo. Vai ter um jantar entre amigos. Eu tenho que aprender a falar não. Se eu falar sim pra tudo, eu tô fudido. Então assim, tem que aprender a falar não. Você tem sim que ter sua vida social, mas isso tem um momento certo. Não é terça-feira ir no Japa, quarta-feira comer uma feijoada no almoço e sexta-feira, sábado, domingo, foda-se tudo. Você tem que ter o equilíbrio. Então assim, a maior parte do seu tempo, você tem que fazer o que está planejado. O 1% é vagabundo, não tem problema. E para empreendedor? Cara, uma dica para você empreender é você almejar onde você quer chegar e analisar quem já está lá. Então, por exemplo, na época da faculdade, eu seguia, né, pelo Instagram ali, os caras que já estavam no topo da nutrição. E eu olhando o que eles faziam, eu comecei a fazer de lá de trás, quando eu nem era formado. Isso me fez, quando eu me formei, já estar na frente de nutricionista que estava formado há mais de 10 anos. Então, assim, é analisar onde você quer chegar e aplicar isso no seu dia a dia. Não é só analisar e pegar e falar assim, uma hora eu vou fazer. Não, tem que arregaçar a manga e fazer agora. O momento certo é agora. Não importa como você vai fazer. Igual aquele meme, né? Primeiro você começa, depois você melhora. É isso aí, vamos brindar, primo. Adorei. Obrigado pelo convite. Muito legal aqui bater esse papo com você. Obrigada. E espero que todo mundo tenha gostado aí. Obrigada por ter vindo, pelo convite, né? Bora. Vamos dar um beijo pra galera aí, mandar? Beijo, pessoal. Turma. Valeu. Qualquer coisa, é só seguir a gente lá que tem dicas todos os dias. É isso aí.